Ó, sou ex-crente e fico triste pela relação com a minha família ter ficado uma merda depois de sair. Como vocês lidam com isso? Eu tive sorte que a minha família não era da mesma igreja que eu era. Gente, assim, ó, no Brasil existe um negócio que é triste, que é o seguinte. Em geral, pessoas que passaram muito tempo na igreja, elas têm uma relação de medo muito terrível, que é, tipo assim, elas sabem que a igreja muitas vezes era uma merda, mas aí elas se afastam, mas elas ficam naquela assim, ó. Ai não, mas eu preciso ir pra igreja. Elas acham que qualquer coisa que dá errado na vida delas é porque elas não estão indo a uma igreja. Isso é triste, cara. Triste, triste, mano. Elas acreditam que elas só vão ter sorte na vida se elas estiverem indo a uma igreja. Não importa se a conexão na igreja foi uma merda. Não importa se o pastor foi um otário. Não, mas eu tô indo pra uma igreja. Porque isso é ensinado desde que elas são novas, cara. É batido na cabeça delas. Na cabeça delas, da família. O que mais a gente vai ver nas igrejas é crente que tá achando tudo uma merda, mas ele justifica assim. Não, mas eu preciso estar numa igreja. É triste, mano. O meu desafio... Gente, eu já falei pra vocês assim, né? Eu saí da igreja, mas eu me considero crente, assim, de certo modo, tá ligado? Vou reformular. Eu não me considero ateu. O que significa que em algum momento, provavelmente, eu irei pra uma igreja. Mas qual é o meu desafio hoje? Pra onde que igreja que eu vou, bicho? Eu conheço os podres de todas, porra. Aí aqui na minha cidade fica o povo assim. Cara, aqui na minha cidade é triste. A galera tem a cara de pau de me chamar assim. Choco, vamos visitar a Lagoinha? Aí eu fico, gente... Vocês estão maluco? A igreja do Valadão. E assim, né? Você sabe que igreja descolada o povo adora aí, né? Ah, então vamos pra uma assembleia. Aí eu... É triste, mano. Vou abrir a minha. Santinelli disse que vai abrir uma igreja lá no DL Show. É. Se fosse pra escolher uma denominação menos pior, qual seria, Choco? Cara, não faço a menor ideia. Eu só posso falar das que eu conheço, tá? E as que eu conheço... Ó. Ontem, ou foi anteontem, o Pablo Massal postou um vídeo com o líder da igreja evangélica da Assembleia de Deus no norte do Brasil. O tal do alguma coisa Benson, que é o mesmo que a Polícia Federal barrou o avião dele com não sei quantos quilos de cocaína. O mesmo. Do ladinho do Pablo Massal, fazendo M. Vocês estão vendo, gente? É foda. E essas são as igrejas que tem na minha região. Então a Assembleia de Deus é isso. E aqui na minha região aconteceu o seguinte. A Assembleia de Deus cresceu tanto, e aí na minha cidade também cresceu, que o pastor da minha cidade fez o quê? Obviamente, ele dividiu pra si. Separou dos caras, criou a própria denominação dele, que hoje é gigante na minha cidade, e que o cara vende politicamente na cara dura, mano. Eu nem vendo. A igreja que eu fazia parte eu já conheço. Aí você vai Lagoinhas, que agora recentemente abriu na minha cidade, as Lagoinhas. Porra, né? Família Valadão, conheço. Cara, é foda, mano. Não tem homem pra mim no Brasil. Aí eu vejo as igrejas descoladas de jovem, eu fico com preguiça. Chego na igreja que tem a luz, parede preta e luz, eu fico... Não quero. Difícil, gente. Minha avó me levava pra Mundial quando eu era criança. Eu odiava, eu dormia nos bancos. Fora que é uma outra geração, né? Que não tem como questionar. Eram outros tempos. Sabe o que é pior? Juan. É que, fora a Assembleia, que de fato tem muito velhinho, essas igrejas novas não é outra geração, não, porra. É literalmente a nossa geração. Só que eles querem fazer igual. Não se pode questionar. Aí sabe o que é podre? O que é podre? É porque, tipo assim... Pô, gente, não tem como eu ter um compromisso com a verdade falando que os Estados Unidos é top porque eles seguem a Bíblia, né, bicho? Não, cara, os caras metem bala em todo mundo, pô. Como é que eu posso ignorar isso, mano? Meu pai me deu uma Bíblia de R$300 no meu aniversário desse ano. Caralho, R$300, que Bíblia cara. De vez em quando eu vou na missa das igrejas históricas, porque é legal ver uma missa numa igreja de ouro. Minha mãe é de 72, ela teve a vertente dela. Meu pai é de 66 e não é de igreja. Os caras seguem Deus do Antigo Testamento. Pior que nem é, mano. Nem é do Antigo Testamento, cara. É só um jogo de conveniência, cara. Show, quanto tempo que você não vai na igreja? Tem um tempinho, cara. Eu acho que ano passado eu ainda cheguei aí a visitar algumas vezes uns brothers aqui que eu conhecia. Mas, as igrejas hoje têm dois problemas, assim, que eu acho, tá? Primeiro, pouquíssimas têm pastor bom, tá ligado? A maioria tem um monte de motivacional. Sério, mano, os caras mal abrem um versículo bíblico, gente. É só motivacional, porque Deus vai te fazer vencer, porque Deus está de olho, Deus vai te entregar a sua vitória. É só motivacional. Os caras andando pra lá e pra cá com motivação. Tem nada aí, bicho. É uma pedrinha dentro de uma lata de metal. E aí, obviamente, depois os caras tentando encontrar na sua vida sintomas de que Deus tá com você ou não. Tá enriquecendo? Deus tá com você. Tá tendo qualquer dificuldade? Eu acho que é falta de Deus aí. Não
também, né? Detalhe que sou ateísta, mas eu acho a estética da Igreja Apostólica Romana muito bacana. E a senhora, sua digníssima, compartilha da sua distância com a igreja? Sim, não. Meu ponto de vista, eu acho que ela é muito mais refém desse medo aí de não estar indo pra igreja. Só que ao mesmo tempo, eu já mandei a pio. Falei, cara, você quer ir na igreja? Você vai. Eu não vou. Nesse momento, não. Me desculpe. Ela frequenta ainda no momento também, não. Porque ela fica muito nessa. Eu não quero ir sozinha. Eu falo, enganosse. Não conte comigo. Não conte, eu tenho um cérebro na minha cabeça, gente. Eu não vou ficar calado. Eu não vou ver as coisas. Eu tô velho demais pra isso. Desculpa, eu li Bíblia, eu li. Choque sobre a Adventista do Sétimo Dia. O que tu acha? Pessoal daqui de casa é toda do Sétimo Dia. Cara, eu conheço pouquíssimo. Tem muito essa questão de... Como é que é? Tem muito a questão de ser mais quadradinho, assim, né? Eu cheguei nos eventos lá, mas é mais quadradinho, né? Quando eu digo quadradinho, assim, é mais, né? Senhores e senhoras. Eu acompanho a minha esposa na missa e tal. Não fico confortável, mas ela insiste. Dito isso, sempre estudei em colégio católico, mas uma vez estudei numa batista e achava as assembleias meio peba. Principalmente porque não tinha leitura da Bíblia. Eu achava estranho. Gente, a maioria das igrejas não tem leitura de Bíblia, cara. Os caras, no máximo, pegam um versículo separado. E esses dias que a gente descobriu aí que aquela igreja We Are Reino, eles lêem a Bíblia em inglês. Diretamente de Balneário Camboriú. Choco fez doutorado em Bíblia. Não, eu só li um bocado. Porra, eu gosto de fazer umas piadinhas, gente. Eu gosto das piadinhas. Eu também sempre vou com meu pai, na Maranata. Eu sento lá e dissocio por 1h30. Pô, as Maranatas são bonitinhas, né? A estética delas. Uma estética, assim... Escola infantil. No kitnet que eu morava tinha uma bem na frente, assim. E rola uns cultos via satélite, né? Homens de um... Os caras sempre estão de paletó, né? Nossa. Eu moro no Pará, bicho, calor doido. Cheguei tarde? Não, chegou na hora. A pessoa vai pra igreja aprender inglês. Culto de Starlink, Lá pelo menos tem estudo bíblico. Todo domingo eles ficam estudando nesse culto via satélite aí. Olha aí, ó. Tem vantagens, né? É punk, mano. Assim, aí, se a gente analisar, né? Você tem igreja diversa no Brasil hoje, né? A gente viu esses dias aí a igreja dos caras, né? Os machos, lenhador. Você vai ter de tudo aí, né? Realmente eu tô na fase de preguiça. Mas os católicos também têm suas maluquices. Já me arrastaram pra uma carismática que só... Cara, a carismática, né? Cara, a carismática, ela é literalmente a igreja descolada evangélica. É a versão católica. Mano, todos os rolês que eu já vi nas carismáticas é exatamente a mesma coisa que eu vivia na minha igreja. Se juntar num liquidificador as igrejas de jovem da Parede Preta, as igrejas católicas carismáticas e o culto dos coaches, é a mesmíssima coisa, gente. Vocês vão me desculpar. O espírito é o mesmo. É felicidade porque somos diferentes e vamos vencer. Aí, de novo, qual é o problema? O problema sou eu. Porque como eu já vivi muito isso, eu não me espanto, tá ligado? Eu olho e falo, então tá bom. Quando eu vejo alguém falou assim, é tipo assim, ó, sabe aquela piada da Malu Magalhães? Malu Magalhães? Quem foi que disse que branca não pode tocar samba, né? Foi ela, né? Malu Magalhães, né? É que nem quando eu vejo hoje o crente falando assim, quem foi que disse que crente não pode... É tipo essas coisas, é só o que rola nessas igrejas, assim. Quem foi que falou que crente não pode ter tatuagem? Eu só tenho preguiça, eu só fico, então tá bom. Ó, a linha testemunha. Na minha época, na nossa época de igreja, eu já reclamava que toda música feliz de crente era assim, sou de Jesus e portanto eu tenho vontade de pular, de correr e de coisar. É sempre isso, eu ficava com preguiça. É sério que a gente só canta isso. Os nossos compositores têm essa fraqueza todinha. Só consegue fazer um rock que a gente dá vontade de pular, de dançar, é só isso mesmo. Sempre achei fraco. Só, deve ter uns 10 anos que eu falava disso. Cansativo, mano. É quando a gente não melhora, tá ligado? Ed René Kiewicz, o Ricardo Goldin também, as igrejas deles são bacanas. Só vi trechos aí. Vontade de coisar na igreja é perigoso. Eles cagam regras o tempo inteiro e depois perguntam, quem foi que falou? Eu vou subir. Isso aí, ó. Quando o Espírito de Deus se move em ti, você canta como o rei Davi, Choco? Nenhum crente que eu conheça é de boas, nenhum. Sabe o que é pior? Hoje em dia, quando eu encontro brothers que eram de boa, quando a gente era mais jovem na igreja, hoje eu encontro eles, ou vejo eles na internet, e eles se tornaram uns maluco quadrado, bicho. Eu fico impressionado. E eram os caras do rock, cabeludo, porra. E hoje os caras tão... Eu fico assim, mano, o que aconteceu com vocês? É impressionante, gente, assim, ó.
Do Bolsonaro pra cá, os caras, eu fico assim, cara, como envelhece mal, né? Sabe uma coisa também que eu vi esses dias, que eu tava me lembrando? Não sei se já aconteceu com vocês. Quando vocês já perceberam, amigos de vocês de tipo 10 anos atrás, ou gente que vocês conhecem, tirando foto em rede social, igual véia do Facebook? Vocês já viram isso? E vocês pararam e pensaram, meu Deus. Aquele tipo de enquadramento, tá ligado? Aquele tipo de estética, aquele tipo de legenda. Você olha e fala, meu Deus. Olha, a Aline disse que sim, ó. Cara, esse dia eu tava entrei no Facebook pra poder ver lá a parte do mercado. Aí, por acaso, apareceu aqueles stories gigantescos, né? Aí eu fui vendo as pessoas e eu, meu Deus, olha, foto totalmente tia de Facebook, cara. Tô velha, mas pelo menos meus enquadramentos tão modernos. É curioso, né? Você olha e fala, rapaz, como pode? Canção Nova também tem uma máquina de faturar com as doações e produtos que eles vendem, né? Tem até água engarrafada pra vender no seu mercado. A Canção Nova mesmo, né? Canção Nova, eu lembro que quando eles inauguraram aqui a TV na minha cidade, que eu comecei a assistir, rapaz, foi lá que eu disse que eu vi o negócio do PHN, né? Por hoje não peco mais. O movimento. Que na hora que eu vi, eu falei, me lembrou, escolhi esperar, hein? Meu crush de escola, tudo agindo como boomer na internet. Mas será que eu também não tô? Pior, né? Isso aí é verdade, né? Um conhecido meu era do rock, skinhead, nazi, que mais? Tudo que tinha de pior. Hoje é crentão, daqueles que não falam nem desgraça, porque consideram um crime contra o cristianismo. Pior, né? Você escolheu esperar, show? Não. Sim e não, né? Eu não posso dizer que não, porque esperei foi muito. Mas não foi pelo escolher esperar. Eu tinha minhas próprias questões. Eu acho bizarro as pessoas ainda irem pra igreja. Eu nunca conheci alguém que tava mal na vida e foi pra igreja e melhorou. Ao contrário, eu já conheci vários. Olha, eu não vou dizer que não tem, tá? Mas é porque assim... Isso aqui é triste, gente. É assim, ó. Isso aqui é cruel. É porque é covarde com as pessoas. Fazem as pessoas acharem que a melhora de vida delas foi só porque ela foi pra igreja e não por uma conjuntura. Conjuntura, inclusive, política, tá? A pessoa não enxerga isso e ela tende a achar que não, foi só por ela. Foi só ela que a coisa aconteceu, foi só ela, foi só o fato dela estar lá. E aí associa-se o evangelho à melhora econômica. Que é o que acontece no Brasil há muito tempo. Essa promessa. Eu lembro, chat, de uma época que eu ia pra minha igreja, eu chegava de ônibus, até chegava um pouco mais tarde, e eu olhava no estacionamento da igreja e via um monte de carro, né? E eu pensava assim, cara, eu tô indo pra uma igreja que muita gente tem carro, né? Aí eu pensava assim, que foda! Mas pensava naquela expectativa eu queria também ser uma dessas pessoas. Só que eu olhando pra trás, eu sei que, porra, a maioria das pessoas que tinha carro era gente que tinha passado em concurso público e tinha estudado pra caralho. Outros era filho de alguém, né? Aquela galera que consegue emprego na prefeitura porque conhece alguém, tá ligado? Tinha o povo dos golpes, que hoje eu olho pra trás e vejo, olha, era os golpinhos, né? A galera dos carros financiados que tava devendo parcela. Então, você tá vendo como a visão ingênua te faz acreditar que se eu tô no meio desse povo que parece rico, logo eu também vou ser rico? E não era, mano. Era só verdade não revelada. E fora eu que ainda tava de busão, né? Choco só despertando gatilhos do tempo da igreja aí, né? Como odeio aquele lugar. Teologia da prosperidade total, gente. Total. Então isso é um problema. Fazer as pessoas acreditarem que estar na igreja vai torná-las ricas é cruel. Que não foi o que Jesus ensinou, tá? E por que as igrejas fazem isso? Porque as igrejas se tornaram lugar de negócio. Gente, se eu sou um pastor, mas o meu trabalho, eu tenho um trabalho normal, eu não tenho motivação pra te fazer ficar dando dinheiro. Não é verdade? Agora, se eu sou só pastor, eu tenho que te forçar a dar dinheiro. E aí, nesse caso, muitas vezes, não é nem que eu tenho que te forçar. É porque muito pastor, ele é funcionário de uma denominação, né? Então, a denominação força o cara a fazer, o cara força você a fazer, é cruel. Eu voltava de ônibus com o Choco e ele e os amigos me escoltavam até em casa porque era meio perigoso, isso é verdade. Aí, ó, a Thaís e a Thaís. A Thaís que já veio aqui sabe. Hoje eu moro perto da Aline, mas na época eu morava mais longe ainda. Então eu descia onde a Aline deveria descer, ia com ela até na casa dela e depois ia embora. Doideira, né? Era uma longura. Cara, eu lembro até hoje da época que eu comecei a frequentar a balada GLS na época. O que tinha de gente da igreja casado. Tava tudo culpado da paróquia. Eu tipo, Mona? O quê? Maçonaria, Rotary Club, Lions Club. Esse era o lugar de negócio dos anos 70, né? De cidade pequena. Agora é igreja, faz sentido. Obrigado, amigo. Você sempre foi um amigo. Olha aí, ó.
Ai, pastor. Então, assim, é triste, galera. Mas o capitalismo é isso, né? Tudo vira negócio, né? Tudo vira mercadoria. Não tem. Você tem que ser muito desapegado pra você não entrar nesse rolê. E as pessoas não são desapegadas, assim. As igrejas viraram a grande lavanderia de dinheiro. Vejo aqui onde moro. A igreja na garagem de casa. Tem 5 fiéis. O pastor, esposa e pastora, 3 filhos e o lucro de 300 mil por mês. Caralho. Porra, aí é lavagem de dinheiro mesmo. 5 pessoas, caralho. Show que eu participei de um casamento que o pastor ficou me manjando o aniversário inteiro. O evento inteiro. A diva gospel queria assunto. Meu Deus. Choco na CCB. Se uma varoa tiver ainda solteira aos 20 anos, os varão fica tudo com preconceito. Que errado, né, cara? Tá na lei, tá errado. Conheço gente da CCB. Tem umas histórias terríveis mesmo. Uma vez eu tava na praia com a senhora minha esposa. E tinha um casal lá com uma bebezinha. Cara, que claramente eles eram da CCB, mano. A mulher completamente... Cara, a mulher jovem. Cara, aquela menina devia ter uns 19 anos no máximo, bicho. Já tava fora do peso. De bigode. Com a perna peludaça. Por critério religioso. Você olha e... É triste, sabe, cara? É triste, assim. A gente vê umas coisas assim que é triste. Quando eu morava no outro kitnet que eu morava, na rua de trás tinha uma família inteira que eles eram da CCB. E eu via porque os caras tá sempre assim, os caras tá sempre de camisa, de calça social o tempo todo, e os caras deixavam a barba crescer. A CCB que não pode cortar o cabelo? É. A maioria delas, as mulheres vê culto de véu. Ela tava de biquíni? Não tava, não. É muita privação, né? Elas ficam infelizes. Ficam, mas sabe que tem um outro lado que é o seguinte, galera, que é... A maioria cresceu nesse ambiente, então elas nem sabem como é não estar nesse ambiente. Tá ligado? Elas nem sabem como é. E como quando você cresce nesse ambiente é sempre assim. Ou você tá na igreja e é muito crente, ou você tá no mundo e você é louco, usuário de drogas, não toma mais nem água, só bebe cachaça. Na cabeça da galera é muito isso. Você não pode ser normal, tá ligado? Você não pode ser ok. Isso aqui é cruel, pô. Então eles não têm nem a percepção de como é ser ok. Eu acho correto fazer uns pecados pra ter coisa pra confessar depois. Choco, como é a visão de um homem ou mulher que se casa com alguém de fora da igreja e não praticante? Não faço a menor ideia. Como eu fui casar velho também, eu tinha uma vantagem, né? Eu já não tinha expectativa quase nenhuma sobre... Gente, ó, isso é uma coisa que eu aprendi. A tentar não ter muita expectativa sobre como o outro tem que viver a própria vida, tá ligado? Eu não tô nem aí, mano. Quer fazer, faz, uai. Só não conte comigo. Eu acho a pior coisa que pode acontecer é, tipo assim, você casou com uma pessoa que tem uma religião diferente, algo do tipo. O problema é ela ficar te enchendo o saco pra você fazer a mesma coisa que ela faz. Aí é cruel. Tipo, quer usar droga? Usa aí, mas ficar tipo, vamos usar droga! Vamos usar droga! Não quero. Não uso drogas. Que é a mãozinha, né? Aí é cruel. Show que você viu o padre Casimiro rachando o bico com a música sacra no estilo calypso? Não vi, não. Casei com um cara que não era engajado na igreja e eu ainda era. Aí a Aline tem uma experiência aí, ó. Show que você casou-se tarde? Sim. Show que você acha de ateu comunista? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não tenho guerra com a igreja católica em si, que foi onde eu cresci. Inclusive, minha melhor memória afetiva era de quando eu fui catequista. Mas da renovação que eu tenho ranço e ódio. Vamos usar droga, é isso aí. Larguei as drogas, não lembro onde. Drogas, quero 5. O bom de ficar escondido com as irmãs da igreja escondido é que só você mostra o palito de fósforo pra elas, que o vulcão delas é interrupção e elas ficam... Que isso? Me dá o loló, cadê o loló? Poxa, eu tinha que gravar uns react, né? Tô com uma preguiça. Meu planejamento, vou gravar 3. Aí agora eu tô aqui. Acho que só umzinho, né? Acho que só umzinho. Tô vendo essa preguiça, né? Ai. Então, meus amigos, é esse aí. Essa é a vida. E os encontrinhos pós-igreja na lanchonete, coisa chata. Sempre tinha os insuportáveis que se achavam o máximo. Eu não participava dos lanchinhos, porque a minha igreja era muito longe da minha casa. Então, logo que acabava, eu ia embora, porque eu precisava pegar o busão. Fora que eu era liso também, né? Não ia ter dinheiro pra ficar pagando pizza. Eu acho complicado você casar com alguém que tem visão religiosa muito diferente da sua. Até a amizade dá problema. Concordo, Bianca. Eu confesso que eu tenho uma vantagem, eu sou homem. Eliton mandou R$10. Oi! Choco, recentemente tornei membro do canal e assisti o vídeo, onde você fala sobre a sua experiência com a igreja. Comigo foi parecido, mas hoje sou ateu, 20 anos, percebi que nada daquilo fazia sentido. Cara, eu só não virei ateu, gente, porque eu tive experiências muito pessoais. Experiências espirituais muito pessoais. Então a minha fé ficou arraigada nisso. E não só nas loucuras e nas biruleibadas.
Mas voltando aí ao assunto do que eu tava falando, né? Eu tenho a vantagem de ser homem. Eu tenho a vantagem de ser homem, assim, nesse sentido, né? Que eu sofro menos imposição do mundo ao meu redor. No sentido religioso. Porque é muito comum entre os caras eles admitirem que, apesar de ir pra igreja, eles estão comendo todo mundo por aí. Tá ligado? Então tem uma passação de pano mais simples. Né? E eu sou muito tipo assim, não quero ir. Também não quero ir, não vou. Não é como se eu fosse... A história. Não é como se eu fosse burro. É muito pelo contrário, eu sei das coisas. Choco, aceita um vídeo religioso de dica? Dica religiosa? Não, obrigado. Eu também sou assim. Se eu não fosse as minhas experiências espirituais, provavelmente eu seria no mínimo um agnóstico. Eu acho também que não esperam muito que homem frequente a igreja. Tem muito aquela história de tipo assim, ó. A mulher vai pra igreja, aí ela ora, aí o cara começa a ir, aí, olha, ela foi pra igreja, o cara foi pra igreja porque a mulher orou. Até nesse sentido rola um peso nas minas, né? Até nesse sentido rola um peso nas minas. É foda, cara. Choco, o que tu acha das músicas seculares internacionais com versões gospel no Brasil? Gente, quando você para pra estudar a história da música cristã no Brasil, só o que tem é versão. Só o que tem. Muitos desses hits da música gospel no Brasil são basicamente versão de música gringa, mano. O brasileiro faz versão há muito tempo. Eu tenho algumas experiências espirituais, mas não consigo ter uma religião mais. Nenhuma. Eu sou a irmã mais velha, briguei muito com a minha mãe pra não forçar meus irmãos a ir pra igreja. Deu trabalho, mas deu certo. Choco, você já viu o louvor do Pagodão Baiano? Acho que já deve ter ouvido falar. Sou ateu do Deus dos crentes, mas acredito no Jesus que veio na Terra. E foi bom e humilde com todos aqueles que hoje os crentes viram as costas. Bom, eu leio Bíblia, né? Então eu tenho pensamentos dissonantes. Então as coisas que eu olho e falo, caralho. Aí eu tento entender por que algumas coisas. Aí isso tem a ver com pesquisa, tá? Você tentar compreender contextos da época, machismos da época, tá? Tentar entender traduções. Não é fácil. Dá trabalho. Uma vez eu vi um cara que ele é pastor e ele é Polícia Federal. E ele tava falando que uma coisa que abriu muito a mente dele foi... Ele começou a ler teólogos europeus e não só americanos. Ele falou principalmente de teólogos alemães. Falando que os caras são muito diferentes, a percepção deles. E que ajudou muito ele a construir a percepção dele. Porque teólogo americano, né, bicho? É só romantismo e capitalismo, né? Vamos ser honestos? É só romantismo e capitalismo. Terapia explica mais Deus do que a própria religião? Mais ou menos. De novo, é porque assim, ó. Eu até diria que terapia é uma religião aí pra muitas pessoas. Polêmico! Vamos lá, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Se a gente pensar que a terapia é uma religião, os seus agentes, os terapeutas, eles têm uma liberdade, que é, a menos que ele quebre uma regra muito terrível do Conselho de Ética aí, e que eles sejam denunciados, eles fazem cultos um a um, né? Tem uma diferença aqui. E o papel do psicólogo aí, vamos pensar aqui no psicólogo, é muito de fazer a pessoa perceber por si mesma as coisas que acontecem na vida dela. Diferente da religião, que alguém tá o tempo todo te dizendo, não, a interpretação é essa e não aquela. Eu acho que se as igrejas fossem um pouco mais do tipo, fazer as pessoas perceberem com os próprios olhos, talvez elas tivessem até mais... Elas fossem menos problemáticas, talvez. Você não acredita em terapia? Como uma religião? Eu sou espírita desde que eu nasci, com visão similar à Umbanda, e na minha visão a igreja se perde no sentido de achar que a visão deles somente é a certa. Mas no caso, tudo são pontos de vista diferentes. Sabe o que é? Aí, ó, Silas, eu tenho um ponto de vista sobre isso. Eu acho que nem os crentes tancam essa ideia de que só a visão deles tá certa. Sabe por quê? Porque em nenhum evangelho você vai ler termos pombagira, Zé Pilintra, piriri... Sabe esse tipo de coisa? Você não vai ver isso em nenhum evangelho. Mas todo crente acredita e dá fé na existência de pombagira, Zé Pilintras e coisas do tipo. Eles acreditam nesses nomes. Esses nomes vêm de onde? Não vêm dos evangelhos. Então, eles assimilam tudo que pode corroborar a visão que eles querem. Então, se para justificar a maldição na minha vida, eu posso dar nome pra isso, o nome disso é Zé Pilintra, pombagira, eu vou usar porque isso vai ser benéfico pra religião. Tá ligado? Choco, quais canais de esquerda aqui no YouTube tu faz questão de perder tempo pra acompanhar? Luigi.
Não, eu vejo muita coisa, Eu só vejo react. Então o Flamengo é do diabo na minha vida. Isso é a mesma visão de achar que trovão e Thor era o Thor que fazia. É parecido, né? Eu, sendo de religião de matriz africana, ouço mais nomes das entidades na boca dos evangelhos do que nas gírias. É um ponto interessante. A igreja fez isso desde sempre, demonizou tudo que eles não aprovavam. Isso mantinha o povo sob seu controle. Historicamente isso é verdade. O Choco só tá falando isso de terapia porque os psíquicos tudo já foi embora, né? É verdade, cadê os psíquicos do chat mesmo? Isso é uma visão primitiva. Mas tem muita loucura mesmo, gente, assim, tem muita loucura. Por isso que eu acho, assim, que o ideal seria as pessoas estudarem mais as paradas, tá ligado? Pesquisar um pouco mais. Gente, eu não esqueço nunca. Eu li um livro muito famoso no mundo evangélico chamado Porcos na Sala, que é basicamente um manual de expulsar demônio. Os caras falando como eles expulsavam demônio. Todas as experiências que eles tinham, curiosamente, americanos, de expulsar demônios, curiosamente, em países da África. Curiosamente. E aí, por que o nome do livro é Porcos na Sala? Porque tem um versículo bíblico onde Jesus expulsa... Chega um cara endemoniado, Jesus expulsa o demônio, vai expulsar o demônio do cara e o cara fala assim, joga nós nos porcos. Aí ele expulsa o demônio vai pros porcos. Então, o porco é a alusão a isso. E aí, nesse livro, os caras falam que os sinais de que eles tinham conseguido expulsar demônio das pessoas. Os sinais eram, as pessoas vomitavam e as pessoas espirravam muito. Cara, eu lembro que nessa época eu fiz graça disso. Porque o livro viralizou na minha igreja e eu falava, e eu já tinha minha rinite alérgica, eu espirrava e falava, opa, tá saindo os demônios. Mas de novo, era sempre essa curiosidade. Era americano falando de experiência religiosa na África. E aí hoje olhando pra trás eu consigo ver com clareza, né? Eles sempre confundiam ação de milícia com ação do demônio. Opa! Eles sempre confundiam... Não, porque por isso que a visão evangélica no Brasil é muito de obediência. Por quê? Porque esses americanos vão pra África, onde tem forças de milícia, que os caras literalmente metralham o povo. Eles falam assim, o povo lá só obedece se for um negócio militar. Claro, mano, os caras estão apontando arma pra pessoa. Aí é fácil mesmo, né? É muito lindo. Demônio fraco, né? Um espirra e sai. Era o sinal, tá saindo, tá espirrando. Na região onde eu moro, encontraram umas crianças sem vida em um quintal. O radialista colocou na conta da macumba e as pessoas compram essa ideia lamentável. Compra mesmo, mano. De primeira. Sem investigar, sem nada. Por isso que tem religião que não come e não gosta de porco? Sim. Sim. O Velho Testamento fala sobre vários animais que eles não podiam comer. Mas você acha que quando a gente morre, acabou ou tem algo mais tipo céu e inferno como o crente acredita fielmente? Certeza não tem como ter, mesmo. Mas eu não sei o que pensar disso, sabia? Eu acho que... Eu procuro fazer o seguinte, na escala de coisas pra pensar, eu acho que tem, tipo assim, coisas que eu preciso pensar pra hoje e coisas que eu preciso pensar pra amanhã. Essa coisa de existe céu e inferno, eu sempre encarei como uma coisa que eu preciso pensar pra amanhã. Quando eu digo pra amanhã, não no amanhã que nunca vem, mas não pro hoje. Hoje tem coisas muito mais iminentes, sabia? Pra pensar no contexto espiritual mesmo. Choco, porque as religiões dos outros é mitologia e a cristã não é? Essa é uma dúvida que tenho. Sabe informar dentro do seu cabedal de conhecimento? As pessoas só não querem admitir, mas tem muita mitologia. Elas só não querem admitir. No espiritismo, quando se boceja muito é sinal de que está liberando o obsessor. Ixi, o espírito do sono. Enquanto eles ficam aí na onda de não comer porco, eu vou comendo o meu torresminho com cerveja gelada. Mas, gente, vamos pensar também. Tinha muita regra na Bíblia Antiga, que elas eram muito mais regras que contemplavam a higiene do que qualquer outra coisa. Mandou R$5. Oi! Gente falando terapia, o psicólogo não deve misturar a religião no meio do tratamento psicológico. Se alguém estiver passando isso, tem que denunciar no Conselho Federal de Psicologia. Tá certo. Logo, logo assina o Patreon, meus rios estão dando certo, posso perder meu Insta não. Boa, é isso aí, esse é o espírito. Adventista não come porco, peixe de couro nem camarão. Olha, camarão eles estão certos, camarão é ruim. Tô zoando. Eu vivo agora, mas às vezes penso muito na morte e fico pensativo. É o que todo mundo pensa. Cara, a morte transforma todos nós em pensativos. Sobre a morte, sobre a vida, sobre o pós-morte. Se tem vida após a morte, todo mundo vai descobrir um dia. Sim, medidas sanitárias. Hoje essa de comer porco não faz tanto sentido assim. Pois é, então tinha muita coisa, gente, na Bíblia que era literalmente medida sanitária. Lagosta é uma parada superestimada. Caranguejo 1000 vezes melhor. Olha aí. É olho gordo, inveja ou energia negativa.
Tenho propriedade porque venho de família de benzedeiras e quase fui selecionado porque quando criança disse que eu via gente que faleceu. Esse é o critério. Eu vejo gente morta, vem cá. Choco, já viu filmes O Primeiro Mentiroso, Um Mundo que Ninguém Mente, por isso não existe religião. O personagem começa a mentir, cria uma religião sem querer. Eu vi o começo desse filme, eu nunca vi ele inteiro. O cara, ele chega no banco e fala, eu vim sacar dinheiro, ele não tem dinheiro. A pessoa, não tem dinheiro, eu tenho. Ela, tem mesmo? Tem. Ela acredita e dá dinheiro pra ele. Mas é por aí, cara. Vamos nos lembrar também, né, gente, que historicamente a religião também era um certo balizador social, né? Do que você faz e o que não faz. Choco, você acredita que a Bíblia cristã é incompleta e necessita dos livros judaicos, tipo Torá e livro de suporte? Eu acho que a gente precisa olhar a Bíblia com dois olhares. O olhar do livro histórico. Como um livro histórico, se existem outros livros do mesmo período, eles podem ser úteis para nos ajudar a compreender como era aquele mundo, como era aquela época. Esse é o ponto número 1. Como um livro espiritual, eu também acredito que livros da mesma época podem nos ajudar a perceber como o homem enxergava o mundo espiritual naquela época. Agora, que ela precise adequar, que precise estar, aí eu acho que é um negócio muito mais complexo. Mas não me parece ser ruim eu ler o que tá, as coisas da época, pra eu compreender como tá ligado? E, não existem X bíblias diferentes. Meu, o que tem, é só o que tem. Essa última parte da live falando sobre religião e espiritualidade dá um corte, hein? Não dá não, que eu tenho preguiça. Que, por exemplo, os judeus tinham linhas místicas. É por isso que vale a pena ser membro da live aqui, ó, que você pode ver o VOD depois. Pois é, todo mundo tem linha mística, né, cara? Todos os povos vão ter suas próprias linhas místicas, assim. A gente até hoje tem as pessoas que, porra, não varre... Não varre pra porta de casa, só varre pro quintal. Não varre o pé do outro, porque senão não casa. Isso tudo é um certo misticismo. Que a gente hoje zoa, mas que quando a gente era criança, por exemplo, não podia nem zoar, que era a mão na boca. Então sempre tem as suas presepadinhas e coisas do tipo. Eliton mandou R$5. Oi. Para mim, a vida é um intervalo entre dois nadas, nada antes, nada depois, tudo durante. Tudo durante. Agora, por outro lado, né? Olha só. Eu não sei. Talvez esse seja o meu lado antropomorfizador demais, né? Que a vida do ser humano. A gente é tão complexo e tão capaz de fazer coisas que eu acho que... Será possível que é só isso mesmo? Mas também não sei, né? Só que assim, eu sou suspeito pra falar. Por que eu sou suspeito pra falar? Porque eu sou artista. Artista é exagerado. Artista é dramático, tá ligado? Eu entendo essa falha do meu caráter. Então não dá pra levar a ferro e fogo. Esse é meu pensamento sobre religião também. Ele ensina as pessoas a viverem em agrupamentos. E as 3 monoteístas ensinam, inclusive, a lidar bem com o diferente. São esses os movimentos que se segregam. Tem a ver com o ego do homem, achar que tem que existir vida depois. Pode ser. O Jesus na visão dos cristãos e o Jesus que seu pai participou de uma ordem que acolhia viajantes e acolheu José. Tem isso, é? Uma pessoa... Cadê? Lúcifer era um anjo da mídia stream. Tudo a ver, né? É doido, né? Lúcifer era um cavaleiro do zodíaco. Olha lá, eu vejo milagre em tudo. Estamos aqui conectados pela luz, fibra ótica, exatamente. Minha avó sempre falava, morreu, acabou-se. 1 GB de conexão, caralho, muito, hein? Ai. E eu tô aqui, chat, enrolando, e corte que é bom nada, né? E a fome tá batendo. Quando a fome vai batendo... Eliton mandou R$5. Oi. Choco. Oi. Recomendo o canal do professor Daniel Gontijo. Ele aborda assuntos religiosos e entrevistas pessoas que eram ex-membros de igrejas. É bem interessante. Os relatos dos TJ são bem punk. Acredito mesmo. Galeritia, ó. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente em mais uma rodadinha de lives. Conversamos bastante, foi divertido, pau. Falei 3 horas aqui, armaria, não aguento mais falar hoje. Nos vemos na segunda, tá bom? Senhores, a partir de segunda, já sabe, chat pra membros. Eu vou tomar as decisões aqui, mas chat pra membros na primeira hora de live. E Patreon funcionando aí, para as aulas e para conteúdo exclusivo. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que esteve presente. Foi mó divertido. Todo mundo que virou membro, que mandou superchat, que mandou live pix. Bom final de semana para vocês.
E até segunda. Tchau, obrigado. Eu quero que o chocolate seja o meu herdeiro dos biruta da direita aí, cara. Bom dia, sua gostosa.